Olá, meus amores, tudo bem? Irei fazer uma manutenção nela. Essa unha durou 29 dias, não quebrou nenhuma. Aí aqui fui removendo todo o gel da unha, tirando aquele ponto de tensão, né? A gente vai deixar uma camada mais ou menos fina, tirando todo aquele ponto de tensão, né? Vamos preparar certinho, vocês vão me acompanhando durante o vídeo. Aí fiz a remoção do gel com essa broquinha de lixa refil, né? Normalmente gosto muito de usar de tungstênio de remoção, né? Mas gosto de usar essa também. Aí em seguida pego essa broquinha 0,85, né? Vou tirando toda a oleosidade que tem em volta da cutícula, tirando toda aquela cutícula que fica agarrada, né? É importante tirar toda a oleosidade onde cresceu, na manutenção, né? Aí também vou tirando toda a oleosidade aonde a lixa manual não pega. E é super importante a gente fazer esse lixamento para não ocorrer infiltração. Na maioria dos casos que acontece de dar alguma infiltração, é por causa desse passo aí que muitas pessoas não fazem direito ou esquecem, tá bom? Aí logo seguida, com a lixa manual, vou lixando os cantinhos da unha, né? Na ponta, né? E entre o alongamento e a unha natural, né? Onde que cresceu. Pra gente acertar a simetria, pra na hora do acabamento a gente não precisar lixar tanto. E sobre o crescimento da unha natural por baixo da unha, prefiro tirar no final, quando a gente estiver finalizando o alongamento. Não gosto de tirar agora por conta da unha tá fina, né? Gosto quando estiver fazendo lixamento ou acabamento na unha. Prontinho, agora eu tiro o pó da unha, né? Agora eu passo prep pra higienizar as unhas. Agora eu passo o desidratante em volta da cutícula e na unha, né? Em seguida, passo o prime. Tô usando o prime da Pilbella, sem ácido. Passa só na unha natural, sem encostar na cutícula. Não tem problema, porque eu tô usando prime sem ácido. Após isso, eu já começo com a capa base. Passo em todas as unhas uma camadinha fina e 1 milímetro, sempre sem encostar na cutícula. Encostou na cutícula, a gente limpa com um palitinho antes de colocar na cabine. Depois de passar em todos os dedos, a gente coloca na cabine por 60 segundos. Aí aqui, gente, eu estarei fazendo uma Baby Glitter, né? Passei o gel transparente, o Clear,
pra tá grudando o meu glitter. Aplico a unha no glitter, no potinho de glitter, e vou batendo com a unha. Ali em cima eu pego o pincel Finish e vou fazendo meio que um espumado, sabe? Tirando a marcação do glitter, tipo meio que espumando na ponta. Aí dou umas batidinhas na unha pro glitter fixar na unha. Aí novamente na outra unha aplico o gel clear, que tá grudando o glitter na unha. Após isso, de ter feito nos 2 dedos, coloco pra secar na cabine. Seguinte, pego um gel rosinha, esse que eu tô usando é da Fengme, número 7, né? Eu fiz uma misturinha nele e ele ficou dessa cor. Aplico no leito da unha, né? Fazendo esse movimento, sempre com o pincel flutuando, fazendo esse movimento. Aplico entre a marcação da unha natural e o alongamento. Vou puxando, leve com o pincel, dando uma espumadinha na ponta, batendo com o dedo. Limpo sem encostar na cutícula. Após isso, no outro dedo a mesma coisa. Agora eu vou aplicar esse gel em todos os dedos, né? Fazendo o ponto de tensão, sempre 1 milímetro longe da cutícula. Encostou, a gente limpa, né? Fazendo o ponto de tensão em todos os dedos. Aqui, meninos, eu cortei o vídeo, né? Pra não ficar tão longo. Aqui eu já apliquei nas 2 mãos, né? O gel. E em seguida, a gente aplica o gel transparente na ponta onde tá o glitter, encapsulando a ponta. E em seguida, eu viro o dedo dessa forma, dando umas batidinhas para o gel se concentrar no meio da unha. Para não ocorrer da cliente colocar a mão na cabine e ele escorrer.
E aí, após a gente ter feito isso, coloco na cabine por 3 minutos, que é o tempo de cura do gel. E aí, depois de 3 minutos, passo o prep para tirar aquela gominha, né? E aí, eu vou começando o lixamento técnico. Eu estou usando uma broquinha de tungstênio, né? Tanto para remoção ou acabamento. Prontinho, agora eu tiro o pó. Aí eu venho com a lixa manual, lixando as laterais e ponta, acertando a simetria, deixando a unha fininha. Deixando bem fininha, lixa a lateral, lixa a ponta e lixo também em cima, se tiver torta.
Aí eu peguei a broquinha diamantada 0,85, vou tirando todo o excesso em volta da cutícula, nivelando ela. É super importante a gente nivelar e para tirar qualquer tipo de gelzinho que tenha grudado na cutícula. Aí depois eu venho com a minha broca de curvatura de cerâmica. E eu peguei aquela de fininha de fazer acabamento embaixo da unha, tirar a unha natural, né? Eu gosto de fazer muito com ela, a curvatura. Eu inclino ela, né? Pra pegar só a ponta, eu não quero lixar toda a minha estrutura, né? Senão a unha pode acabar trincando ou quebrando com facilidade. E em seguida, com a mesma broquinha, vou tirando todo o excesso debaixo da unha e a unha natural, né? É importante a gente tirar a unha natural, porque na maioria das causas, se a gente não tirar a unha natural, ocorre infiltração entre as laterais ou embaixo da unha. Com a lixa manual eu vou fazendo meu ponto de estresse, né? Deixando certinho entre a unha natural e o meu alongamento. Eu vou lixando as laterais certinho, né? Pra ficar de acordo com a unha natural. E em seguida eu vou lixando a ponta da minha unha, deixando ela certinha em todos os dedos. Após isso, eu pego minha lixa polidora, vou polindo todas as unhas, tirando a ranhura da lixa manual. Depois disso, pego o prime e passo em volta da cutícula. Os produtos que eu tô usando não é ácido, né? Prontinho. Agora a gente vai fazer a francesinha no esmalte em gel branco. Pego um pincel fillet, né? Eu vou fazer esse movimento, né? Tipo uma francesinha triangular que a gente vai fazer. Não é a francesinha reversa. Vamos fazer isso em todos os dedos.
Após isso, vou colocar na cabine para secar por 60 segundos. Na outra mão, eu vou fazer a mesma coisa. Aí, fiz em todos os dedos, coloco pra secar por 60 segundos na cabine. Aí, volto de novo, faço a segunda camada do esmalte em gel, uma camada fina, pra não ficar grosso a nossa francesinha. A gente tira todo o excesso do esmalte em gel antes de aplicar na unha. Novamente, coloco para secar na cabine por 60 segundos. Aí aqui eu vou estar selando com top coat, né? Selo com top coat, sem encostar na cutícula. Encostou, limpa. Em todos os dedos. Prontinho. Passei em todos os dedos. Após isso, coloco para secar na cabine por 60 segundos. E esse foi o resultado, meus amores. Espero ter gostado.